Amém, irmãos. Então, dando continuidade, vamos estar abrindo lá em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 20. Semana passada nós pegamos do capítulo 3, até o versículo de número, capítulo 6, versículo de número 9, que nós paramos no versículo 8, em que diz assim, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. E ali nós estudamos essa advertência contra a apostasia. Então, se você perdeu algum dia deste estudo, no nosso canal do YouTube está todo ele gravado lá. Então você pode ir lá relembrar, pode ir lá pegar as mensagens que você não participou, que esse livro aí tem sido uma bênção para nós, irmãos? A partir do versículo 9, então, amém, irmãos? Hoje nós estamos sem a projeção aqui, então vai ser tudo na Bíblia. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês se tornem negligentes, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e mais uma vez, ó Pai, pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando para nós, ó Deus, esteja, ó Pai, trazendo palavras, ó Deus, nos dando iluminação para compreender o teu propósito, ó Deus, e a tua palavra, ó Pai. E que o nosso coração, ó Deus, seja preparado, ó Deus. Que nosso coração não seja, ó Pai, essa terra que produz erva daninha, Deus, que produz espinhos, ó Deus. Mas que sejamos, ó Pai, uma terra que absorve a tua palavra e produz frutos, ó Pai. Frutos para o Senhor. É isso que te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, nós continuamos, damos sequência a este livro, E recapitulando um pouco da semana passada, nós falamos sobre a apostasia. E
nós falamos uma polêmica teológica que tem, desde os tempos antigos, tem gerado uma discussão, e são várias linhas teológicas estudando sobre isso, se o cristão ele pode ou não perder a salvação. Eu estava falando com meu pai hoje, falei, pai, que sinuca de bico. Esse aqui, hein? Porque é um versículo muito debatido, são muitos estudos, são muitas interpretações, né? Mas nós entendemos no versículo 4, versículo 6, em que ele diz que aqueles que uma vez provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ele fala sobre características de não salvos também. Como assim, Gabriel? São experiências que alguém que não se converteu, ela pode presenciar. Ela pode provar do dom celestial, que é a graça de Deus, que é para todo o homem. Ela pode se tornar participante do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem ministra o próprio arrependimento e o próprio crer no Senhor. Ela pode experimentar a bondade da palavra de Deus, ela pode ser atraída pela mensagem e não ser salva. Porém aqui neste versículo, ele inicia, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Primeiro, antes de iniciarmos, eu quero completar, talvez consertar uma fala, complementando ela, em que eu disse que naquela época havia 3 tipos de judeus. Lembram disso? O judeu convertido, que sofria perseguição, que era perseguido pelo nome de Cristo. Nós tínhamos aquele judeu que ele conhecia a palavra, ele sabia o que estava acontecendo, intelectualmente ele conhecia Deus, mas espiritualmente ele não havia entregado ainda. E nós tínhamos aquele judeu que ele foi atraído pela mensagem, ele foi atraído para aquele lugar, mas ele não entregou a sua vida para Jesus. Mas hoje eu queria trazer isso para a nossa realidade, para o dia a qual nós estamos vivendo hoje. Na verdade, há uma melhor aplicação. É que a igreja visível, não a igreja invisível, a igreja visível, que eu expliquei semana passada, que são separadas por igrejas locais. Nós temos a igreja universal, não é a igreja universal que a gente conhece, a igreja universal, que é todo cristão que confessa o nome de Cristo, ele se faz participante dessa igreja que é invisível, e você não tem capacidade de saber quem e quem não faz parte. Eu posso comprovar na evidência, eu vejo que a irmã Vânia é uma serva do Senhor, eu vejo que a irmã Luzia, eu vejo que os irmãos são servos do Senhor, eu vejo que vocês participam dessa igreja, mas somente o Senhor sabe, tanto para mim também, para cada um de nós. Mas essa igreja visível, esse templo local, essa congregação, existem esses 3 tipos de cristão. E complementando um pouco mais, irmãos, ao lermos a Bíblia, nós devemos entender que haverá 3 tipos de leitores ao lerem a palavra de Deus. Haverá aquele leitor que é convertido, então ele vai ser exortado a ele firmar os seus passos em Jesus. E haverá aquele leitor que ele não é convertido, e o que a Bíblia vai fazer? Vai condenar uma atitude dele, vai condenar que ele precisa se entregar, vai condenar que ele precisa se converter, irmãos. Aqueles convertidos, novamente, esta palavra ela vai ser encorajamento. Gabriel, por que é importante eu saber disso? Porque a semana passada nós falamos sobre apostasia, e hoje o texto ele nos fala sobre perseverança. Porque observe que ao mesmo tempo que Hebreus ele nos dá uma cajadada,
bem forte. Ele vem e acalenta com palavras sobre perseverança. Seria como bater e fazer carinho logo em seguida. Na verdade, se você está acompanhando a leitura lá em Jeremias, você observa claramente isso. Deus, ele inicia com exortação, com repreensão, com chamada de atenção, ao ponto de dizer que Israel era como uma prostituta, que ele se prostituía, ele se entregava a outros deuses. E são palavras que a gente lê e fica constrangido, fica envergonhado de ler, e ao mesmo tempo, com essas palavras duras, ele vinha e trazia palavras de acalento sobre uma esperança, e fala: ó Israel, vocês vão ser restaurados, eu vou restaurar vocês, a minha ira, ela não dura para sempre. Algumas pessoas poderiam ler e pensar: este é um Deus bipolar, ao mesmo tempo que ele se ira, ele ama, mas na verdade não, irmãos. É que ao lermos a palavra de Deus, sempre haverá a possibilidade de 3 leitores. Entenda isso comigo. Então, há 3 formas de você ler a palavra de Deus. Haverá 3 formas. E a forma que você receber será diferente. Há aquele leitor que ele é condenado pela palavra, e há aquele leitor que ele é encorajado pela palavra. Então, retornando aqui ao livro de Hebreus, observe que o autor ele exorta sobre a perseverança. Isso pode ser recebido como uma condenação para aqueles que não aceitaram Jesus, e mostrando que aqueles que se entregaram à apostasia, a palavra nos diz que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando novamente o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Mas logo à frente aqui ele exorta para aqueles que são salvos, que eles perseverem, para que eles mantenham firmes no Senhor, que eles mantenham firmes no Senhor. Então, irmãos, aqueles que verdadeiramente creram no Senhor, o autor ele não está descrevendo como um apostato. Ele não está descrevendo que esse vai apostatar. Muito pelo contrário. Observa aqui que ele vai falar a partir do texto da superioridade de Jesus. Ele encoraja os fiéis para que mantenham firmes, porque coisas melhores em relações a vocês. Estamos convictos de coisas, versículo 9, de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Novamente, irmãos, este texto ele não abre uma possibilidade de perca de salvação. Não entenda dessa forma. Mas ele mostra que a perseverança, ele reforça que a perseverança é o único e melhor caminho. E neste texto aqui, ele nos relata algumas observações sobre a perseverança. E o próprio versículo 9, ele diz: estamos convictos. A primeira reflexão aqui é a confiança inabalável. Irmãos, salvação tem tudo a ver com perseverança. Entenda isso. Salvação tem tudo a ver com perseverança. Então significa que onde não há perseverança, não há salvação. Se não houver perseverança, não há
salvação. E aqueles que perseveram até o fim, aqueles que permanecem firmes até o fim, eles sempre estarão do lado melhor, eles sempre estarão do lado superior. Por mais que as condições sejam desfavoráveis, ele sempre estará no lado superior, em comparação com o pior. Observe que o autor, ele descreve, está convicto, ele tinha uma confiança inabalável. Irmãos, quando nós falamos sobre confiança inabalável, o que tem abalado a nossa confiança? Logo após, em Hebreus 11, você vai ler sobre os heróis da fé, tudo aquilo que eles perseveraram, tudo aquilo que eles suportaram. Eu estava conversando com a pessoa, há uns dias ele falou: Gabriel, quando eu leio os problemas que essas pessoas enfrentaram, e eu olho para o meu, não são nada, não são nada. Eu entendo que o problema ele vem e ele dói, irmãos, e cada um sabe o peso da tribulação, cada um sabe o peso da provação, cada um sabe o peso da tentação. Mas nós nos deparamos em um tempo onde algo simples tem abalado a fé das pessoas. Algo simples tem abalado a confiança do cristão. Mas olha a confiança inabalável desse autor. Estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Versículo 10: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. A segunda reflexão sobre a perseverança é que o trabalho, a obra, o serviço é uma evidência da perseverança. Como assim, Gabriel? Irmãos, o trabalho e o amor, há muitas pessoas que falam: eu amo a Deus, não falam? Acredito que 90% da população brasileira, tirando os ateus, aqueles que não creem, se você perguntar: você ama a Deus? Eu amo. Mas amor e trabalho são palavras no cristianismo que não se separam. O trabalho é uma evidência da salvação. O trabalho é uma evidência da perseverança. Isso me faz recordar quando a gente está estudando lá em Tiago, quando Tiago ele diz assim: olha, a fé sem obras é o que, irmãos? A fé sem obras é uma fé morta. Então ele diz que é possível você ter obras e não ter fé, mas é impossível você ter fé sem você não ter obras. Então amor e trabalho são palavras no âmbito cristão que não devem ser separadas. O amor ele não se restringe apenas a um sentimento: eu amo a Deus, Senhor, eu te amo. Não é apenas um sentimento, mas um amor, irmãos, de Deus por nós, e o que Ele fez de nós impulsiona, é um impulso para uma ação para servir. E este é o amor a qual Jesus ele nos orienta, a qual Ele nos diz: vocês devem servir uns aos outros. Jesus ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. É melhor servir do que ser servido. Mas aqui tem um ponto: a obra testifica a salvação. Observe isso. As obras testificam a salvação? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Se alguém faz obra, ele é salvo? Isso. A pergunta, deixa eu complementar, porque testificar pode ter vários, entendimentos. As obras, elas não comprovam se alguém é salvo ou não.
mas as obras evidenciam se aquele cristão ele é salvo. Porque quando João, usado pelo Senhor, ele vai escrever lá as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, e ele vai escrever lá para Éfeso, qual que são as palavras de elogio para ele? Conheço as suas obras. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Por mais, irmãos, que lá na frente ele vai exortar a respeito do primeiro amor, mas tem uma coisa contra ti, tu abandonastes o primeiro amor. Nós podemos ver que Deus ele não despreza no coração do homem as obras, o trabalho árduo, a perseverança. É uma evidência da ação do Espírito Santo em nós, é uma evidência da perseverança em nós. Amém, irmãos? Amém. Seguindo, versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o quê? É até o meio, irmãos? É até o começo? Até quase o fim? Não, que mostrem essa mesma prontidão até o fim. Irmãos, aqui eu creio que é a parte que separa um cristão genuíno e de alguém que se emocionou com o Evangelho. Entenda isso. Na igreja você sempre vai. Por que as pessoas atualmente, só um ponto, por que as pessoas atualmente elas tentam justificar? Ah, Gabriel, mas tinha uma pessoa, principalmente com famoso. Gabriel, mas tinha um famoso que ele era da igreja, ele trabalhava, ele enviava até doação para todo canto, e agora ele está perdido, ele está em pecado. Se ele morrer em pecado, ele nunca foi salvo. Gabriel, mas ele pregava. Quantas pessoas vão chegar perante a Jesus e não vão dizer isso? Essas mesmas palavras. Mas Senhor, eu pregava, eu expulsava demônio. Ainda não fala sobre a igreja não, fala sobre coisas que às vezes até cristão não tem coragem. Mas a gente pregava, nós curávamos, expulsávamos demônios. E o que Jesus diz? Apartai-vos de mim, pois eu nunca. Não, apartai-vos de mim, porque no começo eu te conhecia, mas depois não, porque nunca eu te conheci. Irmãos, a principal marca que diferencia um cristão convertido de um cristão que se emocionou com o Evangelho é o que tem acontecido, é a perseverança, é a prontidão até o fim. Entenda isso, não basta o entusiasmo para iniciar, ele é importante, sim, mas não basta apenas o entusiasmo com o início. Não basta apenas uma boa condição para iniciar. Não basta apenas uma boa disposição para começar a vida cristã. Mas o que Deus ele quer de nós? Perseverança. É essa disposição que você tem até o fim. Essa prontidão até o fim. É você servir perseverante e buscar o nome dele até o fim. Amém, irmãos? Olha o que Gálatas 6, versículo 9 nos diz. Não precisa abrir, que a gente vai analisar o capítulo de Hebreus. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: e não nos cansemos. Se você quiser anotar no cantinho da sua Bíblia, versículo muito importante, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, as provas, as tentações, as dificuldades, pode esfriar a vida do cristão? Não deve, mas acontece. Pode desanimar? Pode. Pode causar um esfriamento? Pode. Pode se afastar
dos ministérios? Pode acontecer isso. É possível, na verdade. É possível acontecer isso? Sim. Mas o que diferencia um cristão verdadeiro de alguém que não se converteu ainda? É a perseverança. É até o fim. Até o fim não tem um prazo. É até o fim. Tem um prazo. Até o fim. Versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitadores. Aqui nos fala sobre imitarmos. Observe que Hebreus anteriormente, nos capítulos anteriores, ele fala sobre a indolência, sobre a lerdeza para ouvir, sobre aqueles que ainda estão em leite materno, o leite espiritual. Ele fala sobre a estagnação, e a estagnação ela produz a indolência, que é a falta de força, a falta de estímulo, a falta de disposição. Irmãos, a falta de perseverança, é o mesmo de acomodar. Perseverança é o contrário de acomodar. É alguém que se acomodou. Novamente, capítulo 11. Os cristãos eles deveriam ler, quando descreve sobre os heróis da fé e tudo que, mesmo estando debaixo de grande pressão e de provas, o que eles tiveram? Perseverança, paciência, e confiaram na promessa de Deus. Em vez deles cogitarem a possibilidade de retroceder, o que estava acontecendo com muitos judeus daquela época, eles queriam retroceder por causa da perseguição, eles queriam retroceder ao judaísmo, queriam abandonar Cristo, o cristianismo, e retornar ao judaísmo. Não, eles deveriam olhar para aqueles que andaram com Deus e imitar os seus passos. E no versículo 13 ao versículo 17, ele vai nos dar um grande exemplo, que é de quem? Abraão. Abraão é exemplo, irmãos. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Olha a história de Abraão. Abraão, com seus 75 anos, foi chamado da terra de Ur, dos caldeus, e Deus chamou ele para ir para outro lugar, e nem fala, é para uma terra que eu te mostrarei. Novamente, por que Abraão teve que sair daquela terra? Ambiente de paganismo, são vários deuses, é uma idolatria atrás da outra. Então, para Deus ele fazer uma grande nação de Abraão, ele tem que sair dos seus 75 anos, ele tem que sair daquela terra, ir para outro lugar. E qual foi a promessa de Deus? De ti farei uma grande nação. Novamente, marque isso, 75 anos. Sua cabeça você vai fazer uma conta aí. E um pouco à frente, lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão ele recorre a Deus a respeito de que ele ainda não tem um descendente, e dizendo que o seu descendente ele seria Eliezer. Então Deus ele manda ele sair da sua tenda e fala: olha para o céu, olhe para as estrelas incontáveis, esta será a sua descendência. Então Abraão creu e a palavra de Deus diz que isso lhe imputou justiça. Passado o tempo, Abraão com 86 anos, Sara sugere que ele deveria ter um filho com a sua serva Agar, e assim ele fez e deu nascimento a Ismael.
E um pouco mais à frente, quando Abraão ele tem 100 anos de idade, nasce Isaac, o filho da promessa. E observe que essa mesma história de esterilidade acontece com Isaac e Rebeca. Então, quando os netos de Abraão e de Sara vão nascer, eles já estavam com seus 160 anos. Agora, como que iniciou essa história toda, irmãos? Qual foi a idade que eu pedi para vocês se lembrarem? 75 anos. Até 160 anos. Não é de um dia para o outro. Não é de uma noite. Não é no mês que vem. Não é no ano que vem. Ele teve que esperar. Eu não vou fazer essa conta agora para não passar vergonha. Oi? 85, amém. É meu pai, gente. 85 anos esperando pacientemente a promessa do Senhor. Romanos 4,18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Amém, irmãos? Agora, aonde nós podemos assegurar a nossa perseverança? Novamente, perseverança não é de um dia para o outro. Perseverança é um longo tempo. E perseverança é até o fim. Mas aonde nós podemos assegurar? Qual a garantia que nós temos? Versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis. O que significa imutável, irmãos? Alguém sabe? Não muda. Duas coisas que não mudam nunca. Imutáveis. Elas são eternas. O autor de Hebreus cita duas coisas imutáveis para nós assegurarmos a nossa salvação e assim assegurarmos a nossa perseverança. E as duas coisas são: Deus prometeu e Deus ele jurou a si mesmo. Por que nós podemos assegurar a nossa salvação em Deus? Porque é promessa e juramento. Ela está alicerçada em Deus, em sua promessa e em seu juramento. Nos dias de hoje eu entendo que é difícil falar sobre juramento, né? Porque todo mundo jura, todo mundo promete e nada acontece, né? Principalmente a época qual nós estamos entrando agora. É juramento atrás de juramento e nada acontece. O juramento hoje se tornou deboche, né? Mas com Deus não. O juramento é imutável. Ele nunca muda. Então se ele jura, acontece. Se ele promete, ele cumpre. João diz: Deus ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Amém, irmãos? E termino com o versículo 19 ao versículo 20. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, com essas palavras de encorajamento, nunca nós devemos desviar o nosso olhar de Jesus. Amém? Amém? Nunca devemos retroceder. Nunca devemos parar. Esse entusiasmo que você encontra agora, permaneça ele até o fim. Essa disposição que você tem em servir ao Senhor, permaneça ela até o fim. Essa disposição de buscá-lo, de sair essa noite para estudar a palavra de Deus, às vezes gastar gasolina, deixar coisa para fazer em casa, mantenha ela até o fim, porque este é o caminho da perseverança. Amém? Porque assim como Abraão, no tempo certo, Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para nós.
Amém? Mantenha seu coração firme no Senhor. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, ó Deus, de perseverança, ó Pai. Pela Tua palavra, ó Deus, sempre está nos exortando a não retrocedermos, a não pararmos, ó Deus, a não olharmos, ó Deus, para as circunstâncias e sempre, ó Deus, permanecermos no Senhor até o fim, ó Pai. Que o nosso coração seja firme em Ti, que possamos crer, ó Pai, que as Tuas promessas são fiéis para nós, ó Deus, e que em hipótese alguma, ó Deus, nós abrimos, ó Deus, mão daquilo, ó Pai, que é mais de precioso em nossas vidas, ó Pai, que é o Senhor em nós, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que no decorrer dessa semana, o Senhor venha ministrar em nossos corações, falar, ó Pai, através da Tua mensagem, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, permanecer firmes até o fim. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, ó Deus, aos que estão presentes aqui, aos que não puderam estar aqui, o Senhor sabe de todas as coisas. Toque o coração da Tua igreja, Deus, para estar em Tua casa, cultuando, ó Pai, e louvando ao Senhor. É isso que eu te peço, eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.